Olá, eu sou a Maria Luísa E eu sou a Maria Gabriela. e a gente tinha esquecido de gravar a abertura para esse vídeo, mas Nós somos as Bloody Marys. é um caso que você não vê muitas vezes, é uma coisa mais rara. Eu não tô conseguindo pensar até num caso que seja compatível no Brasil. É um caso relativamente recente, ele aconteceu na Nova Zelândia em 2007 e a gente vai falar do assassinato da Janet Moses. Eu já ouvi esse caso uma vez, mas eu não sei muito sobre ele, eu não lembro muito sobre ele, mas assim, o que eu sei é que assim, eu lembro de ser um caso muito único. Tipo, talvez não tenha um assassinato que seja o mesmo, mas um preconceito que... Uma das coisas que vai levar esse caso a acontecer do jeito que ele acontece é muito a intolerância religiosa. Principalmente quando a gente tá falando de religiões que não são cristãs ou anglo-saxônicas. Denúncia. Vou fazer denúncia aqui, Vivi. Eu vou denunciar um crime que aconteceu no museu, que tá acontecendo no Museu do Crime. Ou pelo menos No tava Museu do acontecendo quando Crime? eu fazia direito. A gente vai chegar lá. Qual que é a circunstância desse caso? A gente vai ter, infelizmente, novamente, vai ter muito pouca informação sobre quem era essa vítima, além das circunstâncias da morte dela. Eu quero que esse caso ele seja interpretado sempre como falando de pessoas, isso vai parecer contraditório, mas de pessoas muito boas. E como despreparo para se tratar doenças mentais ou surtos psicóticos pode levar a uma tragédia. Triste. Como preconceito, às vezes, também pode levar a uma tragédia. Então, aliás, preconceito sempre leva a tragédia. Então, quem é a Janet? Antes das coisas ficarem mórbidas, vamos falar sobre ela, vamos humanizar ela. A Janet, ela era uma jovem de 22 anos. Nossa. Uma criança. Bebê. Que foi nascida e criada nessa cidadezinha chamada Wainuiomata. E eu tô tentando pronunciar o mais próximo que eu consigo. Que fica na área metropolitana de Wellington, que é uma cidade na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, gente, ela é assim. Um ovo. A Janet foi essa menina que cresceu nessa área, nessa comunidade. Ela era mãe de 2 filhas pequenas. Ela tinha um parceiro que se chamava Shane. E ela era, assim, uma mãe incrível. Ela era realmente uma pessoa muito, 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 muito querida por todos à sua volta. Mas agora, a gente vai entrar um pouco no que aconteceu com a Janet. O que aconteceu na tarde do dia 12 de outubro de 2007? Então, Bibi, eu vou pintar uma imagem pra você que eu acho que ela vai ser muito importante quando a gente começar a entrar na minúcia do caso, né? Era dia 12 de outubro de 2007. Quando, por volta das 17 horas, a detetive Tusha Penny e o seu parceiro foram notificados de uma ocorrência em uma residência no subúrbio de Wainuiomata. Ao chegarem no local, eles perceberam que se tratava de uma casa, não muito grande, mas superlotada de gente. Todos com aparência exausta e carregando uma tristeza inimaginável. E apesar da temperatura aquele dia não ter atingido mais do que 15 graus Celsius, dentro dessa casa, o calor ele era opressivo. Pois a certo ponto, não muito antes da polícia chegar, aquela casa havia chegado a temperatura de 40 graus Celsius. Puta merda, dentro da casa. Dentro da casa. O piso da sala estava encoberto por uma camada de água e outros líquidos. Mas nada se comparava ao cheiro. Uma mistura de suor e excremento, junto com o odor inconfundível da morte. Não. E ao centro de tudo estava o corpo de uma jovem, posicionado de forma reverente, como se num velório. Essa jovem, como a gente pode imaginar, era Janet Moses. E quando os policiais a encontraram, né, chegam ao local, a Janet já estava morta por pelo menos 9 horas. Nossa. Mas aquela cena, ela não era nada comparada aos desdobramentos que esse caso iria revelar. Porque o resultado da autópsia da Janet, efetuada pelo médico patologista Dr. John Rutherford, era muito claro. A jovem tinha morrido em decorrência do acúmulo de água nas vias respiratórias.
E o que isso significa? Ela morreu afogada. Acontece que, no dia da morte da Janet e nos dias anteriores, ela não chegou em nenhum momento perto de um corpo d'água. Então a Janet, ela morre afogada em terra firme. Esse resultado dessa autópsia, né, e essa cena que a polícia encontra, ela é o fim, ela é o resultado de uma sequência de eventos tão trágicos e inconcebíveis que parece mentira. De verdade, vai parecer que eu tô contando uma história, parece ficção. E se fosse ficção, eu ia falar, isso não é crível. É isso e passou o roteirista. Outra coisa que eu acho importante mencionar sobre a Janet é que ela, isso foi relatado por vários familiares, ela era um bebê muito frágil. Ela nasceu frágil e foi uma criança muito frágil. Mas não tem muitos detalhes do que essa fragilidade seria. Só que o que é relatado é que ela sofreu com asma, mas só durante a infância. Então, talvez problemas respiratórios. Ficava muito doente, muita gripe, né? Então, de acordo com todas as fontes, né, essa asma ficou só na infância e ela era uma jovem fisicamente saudável. Só que a vida da Janet não estava no seu melhor momento. A avó materna dela, de quem ela era assim super próxima, tinha acabado de falecer. E a Janet estava tendo muita dificuldade em lidar com esse luto da avó. O que, assim, eu e a Bibi, a gente tá experiência própria. É muito difícil. E muito do que acontece com a Janet tem a ver com o luto dela. Por quê? Então ela tá sofrendo esse luto por conta da avó que ela acabou de perder, de quem ela era muito próxima, e ela também tinha acabado de descobrir uma traição do Shane, que era o parceiro dela e o pai das filhas. Então, assim, esses dois eventos, que são eventos muito traumáticos, pesados, traumáticos, carregados emocionalmente, são eventos que são muito estressantes, estão acontecendo simultaneamente. E tudo isso, claro, vai fazer com que ela enfrente um período de estresse e pressão gigantesco. De se esperar. E ao contrário do que a gente pensa, ou do que é falado, o que é colocado na mídia, um surto psicótico ou a psicose pode acontecer com qualquer um. Não, calma, deixa eu explicar o que é um surto psicótico primeiro. E daí eu vou falar como ele é comum e como ele pode acontecer. Porque a gente acha que, é surto psicótico, a pessoa nasceu. O psicopata e o surto psicótico estão muito ligados, não tem nada a ver. Ou que, tipo, você só pode ter um surto psicótico se você tem esquizofrenia, não é verdade? Então, assim, esses termos, eles são jogados sem explicação nenhuma. E quando a gente vai entendê-los, a gente fica assim, o cu cai da bunda, porque você fala assim, meu Deus. Então, assim, vamos entender do que a gente tá falando pra gente não ficar falando besteira. Então, surto psicótico, apresentar um quadro de psicose não é nada mais do que apresentar sintomas que podem ser diversos, como alucinações ou delírios, que levam um indivíduo a perder contato com a realidade, mesmo que por pouco tempo. Ou seja, você pode ter um surto psicótico que ele só dure 2 dias. Ele não precisa durar sempre. E vamos por um exemplo que foi super concreto, que a gente fala até hoje. A gente fala até às vezes assim, fazendo graça, mas a gente não leva a seriedade, que foi a Vanessa Lopes no BBB 24. Mas o que acontece com a Vanessa? Ela é uma jovem saudável, que não estava medicada, nunca tinha tido nenhum problema psicológico. Ela entra num ambiente de extremo estresse e competição, em que ela tá longe da família dela. Ela tá com essa, assim... cercada de gente diferente. Cercada de gente diferente. E as próprias luzes, a casa, do jeito que ela é desenhada. Os espelhos, dá super pra ver as pessoas por trás. Você fica meio... É uma coisa assim que é feito pra você realmente... ficar maluco. É pra você ficar maluco mesmo. E é isso, entretenimento. A gente tá lá, pão e circo. Eu adoro Big Brother. Mas, por exemplo, eu não conseguiria ir. De jeito nenhum pro Big Brother. Porque eu ia perder minha mente também lá, assim. Achei que ela durou muito, inclusive. Eu teria durado 3 horas. Pra um ataque de pânico, 3 horas. Tem que dividir o banheiro com 20 e tantas pessoas, me colocaria num estresse. Me colocaria num estresse tão grande que eu já me tornaria uma pessoa da qual eu não estaria orgulhosa. Que não tem nada a ver com o que aconteceu com a Vanessa. Exato. Mas... o que acontece com a Vanessa? Ela tá, então, nesse ambiente de estresse e na nossa frente
a gente começa a ver uma pessoa ter um surto psicótico. E eu lembro que na época, eu olhava aquilo e falava assim, gente, ela tá atuando, ela tá fazendo uma personagem, não sei o quê. Porque eu não acreditava que essas coisas podiam acontecer. Porque eu não sabia que isso podia acontecer com qualquer um. Eu não sabia que isso era que o surto psicótico era uma coisa que tem muito a ver também com o momento, o ambiente que você está. O meu namorado é psiquiatra, né? E ele cantou. E, assim, claro que numa escala muito mais baixa, que eu vou falar agora, tá, gente? Mas um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico é nada mais, nada menos um distanciamento da realidade também, sabe? Você tá tendo uma reação muito além daquilo que tá acontecendo, do real do que tá acontecendo. Você tá tendo tem uma divergência muito grande entre o que aconteceu e a sua reação àquilo, né? E você acaba entrando, por exemplo, a ansiedade em si, a espiral de pensamento, ela vai te levando para um buraco ali que você vai se afastando da realidade ou do que aconteceu. Falando por experiências próprias aqui. Mas um surto psicótico, pra você ver como ele não é tão distante, assim, daquilo que a gente pode imaginar, sabe? É uma coisa que pode acontecer, na verdade, com qualquer um, sabe? E é difícil de reconhecer os sinais, os primeiros sinais. Porque você acha, às vezes, que a pessoa tá só se comportando um pouco... o luto faz a pessoa se comportar estranho. A traição de um namorado faz a pessoa se comportar estranho. Mas pra você perceber, assim... O surto psicótico precisa de uma pessoa treinada, né? Precisa de um profissional. E tem tratamento. Exato. É aquela coisa, tem tratamento sim. Porque esses episódios de psicose, de novo, como a gente tá falando, eles não precisam de quadros de doença mental crônica ou anterior para ocorrerem. Qualquer pessoa. E, na verdade, é o que a gente falou, né? É o que aconteceu com a Vanessa. Em situações de estresse intenso, a nossa capacidade de regular emoções, ela fica sobrecarregada. E pode engatilhar sintomas de alucinações e delírios. Claro que a gente não pode nem deve diagnosticar a Janet, porque ela nunca foi examinada em vida. E a gente não é médica. Também. Mas o psiquiatra forense Dr. Reese Tapstel, que analisou o caso durante a investigação judicial, ele acredita sim que a Janet estava tendo um quadro de psicose aguda com variações de humor extremas. Tudo indica que o que aconteceu com a Janet, que vai desencadear todos esses eventos, é esse surto de psicose aguda, muito provavelmente engatilhado por essas duas circunstâncias. A morte da avó muito próxima e a traição do companheiro. Deixa eu só tranquilizar os ansiosos por aí, tá, gente? Que eu sou também. O surto psicótico, ele, claro, que pode acontecer com qualquer pessoa, mas é mais raro acontecer com qualquer pessoa, tá, gente? Não precisa se preocupar que vai acontecer com vocês e tal. Fiquem tranquilos sobre isso, tá? A pessoa já vai ficar assim, ai meu Deus, será que eu tô no surto psicótico? Não tá, fica tranquilo. Não, provavelmente não. Você não saberia se você estivesse. Você não ia ter muito essa consciência. É muito importante falar. No documentário sobre o caso, onde esse crime esse crime ele é reconstruído, mas assim, é como se você estivesse vendo um filme do que aconteceu, com tudo que aconteceu antes, depois e com as pessoas. E, ao mesmo tempo, eles também estão entrevistando especialistas e pessoas que estavam envolvidas com o caso. Esse documentário, ele se chama Belief, The Possession of Janet Moses, ou em português, A Crença, a Possessão de Janet Moses. E ele é basicamente uma das fontes que eu tô usando aqui pra contar essa história. O que aconteceu? Então a gente já falou, a gente explicou a psicose aqui, a gente falou da Janet, falou das coisas que estavam acontecendo com ela. Os primeiros sintomas da Janet aparecem durante uma celebração em família, em que a família dela, isso é muito importante falar, a família da Janet era muito próxima. Tem muitos membros, você tem vários irmãos, tios, primos, e todos muito próximos. Mas não é assim próximo, eu sou próxima da minha família. É próximo assim. Todo mundo no almoço de domingo, todo domingo. Não, mas... Tipo assim, o meu primo é o meu melhor amigo. É meio que até uma coisa meio insular, sabe? Você tá dentro daquela sua... A família é o círculo social majoritário um dos outros. Entendeu? É como se fosse um clã. Então, por exemplo, era muito comum na família deles você dormir um na casa do outro, assim, de boa, sabe? Toda hora. Toda hora. E todo mundo mora perto, todo mundo tá lá disponível. E, de novo, uma família muito, muito, muito unida. Muito unida. A partir desse documentário,
eu entendi que o que aconteceu com a Janet foi... Ela tá numa comemoração. A avó dela acabou de morrer, ela acabou de descobrir a infidelidade do marido. Tá tendo essa comemoração, como a gente já disse, a família deles era muito próxima, estão todos juntos. Então, assim, tá a família inteira mesmo. Acho que eles foram num hotel, alguma coisa assim. E percebe-se que a Janet tá se comportando de forma que não é normal, que não é característica dela. Ela tá sentada, muito séria, muito assim, como se ela estivesse assim, presa na própria cabeça, no próprio mundo, sem interagir muito com as pessoas à volta dela, o que é muito estranho, conhecendo a Janet como eles conhecem. Que era uma pessoa provavelmente extrovertida, né? Se fosse só essa noite, podia ser, ela tá tendo uma noite ruim, tanto que ela vai embora mais cedo, e ela começa a ficar muito inquieta quando o Shane chega, né? Então ela vai embora mais cedo, eles tiram ela dessa festa e levam ela pra casa do avô materno, com a mãe. De novo, como eles são uma família muito unida, eles vão lidando com as coisas assim, não tá se sentindo bem? Hoje você vai dormir, então vem aqui dormir em casa comigo pra gente ficar junto, não sei o que. Então vai todo mundo dormir na casa do avô, apesar deles todos terem casas que estão disponíveis. E enquanto ela tá dormindo na casa do avô, ela acorda do meio da noite gritando como se tivesse alguém atrás dela, com essa coisa de achar que está sendo perseguida, que está sendo... Que tem algo que está contra ela, ou tentando machucá-la. Esse episódio assusta muito a todos, né? Porque daí vocês já viram uma coisa que é muito maior. E muito rápido também. Eu acho que é importante falar, foi uma mudança muito extrema, muito rápida. Então, percebendo esses sintomas e as mudanças na personalidade, a família, em particular uma das tias maternas, que ela vai ser muito importante nesse caso, chamada Gladys Wright, decidiram se reunir na casa do tio materno, que se chama John Rory, para discutirem e decidirem qual seria o melhor caminho a seguir para ajudar ou curar a Janet. Isso tudo com a Janet presente. Parece que esse comportamento dela não foi só nessa festa, foi em outros momentos também, continuou. Não, imediatamente. Eles já ligam no dia seguinte, a mãe liga pra Gladys, que liga pro John. Foi no dia seguinte da festa. Não, ou num dia muito próximo, entendeu? Não é uma coisa que... Esse comportamento dela não é uma coisa que foi acontecendo num tempo, foi muito rápido, foi muito... extremo. Então eles percebem esses sintomas. Isso que eu tô falando, não é que a família ignora. E tá aí o pulo no gato, entendeu? Mas a família também não age da forma que seria a correta. Porque eles, em vez de levarem ela pra um hospital, pra um psiquiatra, pra qualquer coisa, eles se reúnem na casa do tio materno, né, do John Rory, em família, com a Janet presente. Eles meio que fazem uma reunião pra discutir quais serão os próximos passos a serem tomados pra tentar curar ela. E eu acho que é muito importante frisar que o John, ele é considerado o chefe da família, desde que a mãe dele havia morrido. Porque a mãe, que era a avó com que a Janet era muito ligada, antes dele era meio que assim uma família nuclear matriarcal, com essa avó sendo a chefe da família. Essa decisão deles pode parecer muito estranha, pelo menos pra mim, né? Isso que você falou, todo mundo se reunir na família pra decidir juntos o que vai acontecer com a Janet, que tá ali também. Normal seria sem a Jennifer ali. Todo mundo falando pelas costas dela. A Janet... seria com a Janet, todo mundo falando pelas costas. Normal seria todo mundo falando pelas costas. Normal também seria, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa com você. Talvez uma mãe e uma tia se unam, uma mãe e uma avó, mas não todos os tios, todas as tias, todos os primos, todo mundo pra dar opinião ali, né? Pra falar o que acha e decidir em conjunto. E assim, a família, vamos pensar, eles estão em torno mais ou menos de 40 pessoas. Não tô falando de pouca gente. 40 pessoas. Ai. Que na realidade que a gente tá inserida, né? Quando alguém começa a apresentar os sintomas psicológicos ou psiquiátricos, é normal que a pessoa tenha um certo amparo pela família, como eu já disse, mas no sentido de levarem ao médico. Mas esse senso de coletividade e responsabilidade em conjunto, ele é muito comum, ele é parte muito grande da comunidade, ou não é comunidade, né, do povo maori, que são o povo que eu falei, é o povo originário indígena. Foram as primeiras pessoas a habitarem a ilha. Eles não são da Nova Zelândia, isso vai ser muito interessante. Mas os maoris são a população que primeiro habitou ali a região da Nova Zelândia, e a Janet e a família dela é de origem indígena maori.
Então, esse valor e esse costume, né, da comunidade indígena, da cultura maori, ele vai ser muito presente nesse caso. Eu acho também que, por ser uma comunidade indígena, né, no subúrbio, né, que nem você falou, já é uma comunidade que está excluída de algum jeito, né, da sociedade. Então, assim, faz mais sentido daí a família ser tão unida, assim, né? Esse grupo, essa comunidade tão fechada, tão unida de 40 pessoas, assim, né? Porque você tá tão acostumado, né, a ter que defender os seus, né? Que tem que se juntar assim, sabe? E isso, de novo, vai ser muito... A gente vai ver isso acontecer agora historicamente, né? Que eu vou abrir um parênteses e explicar um pouco da história da Nova Zelândia pra gente entender o contexto em que tudo isso vai acontecer e a religião... Não a religião, perdão. A religião e a cultura maori, sim. E é aquela coisa, a gente está falando de um povo que é marginalizado, uma minoria. Ainda que a Nova Zelândia seja um dos países que são mais progressistas, um dos países exemplo que eu acredito como uma pessoa que advoga por direitos humanos no mundo, ainda assim existe a marginalização de povos indígenas. Existe. Não dá para negar. Ela existe e existiu por muito tempo. Como a gente sabe, né, deixa a marca sempre, né? Então vamos abrir aqui um parênteses para explicar e entender a tradição e a cultura maori e como ela existe e se interliga com a história da Nova Zelândia. Porque desde 1947, a Nova Zelândia é considerada um país independente, mas que faz parte da Commonwealth, né, que seria o conjunto de nações que são comandadas ali, ou que o Reino Unido faz parte. Um exemplo é o Canadá e a Austrália, que são países independentes, mas que fazem parte da Commonwealth. Já dá para imaginar que houve um período em que eles não eram independentes e que eles estavam sob o controle britânico. Primeiramente como um território, e posteriormente como uma colônia, né? Colônia, a gente imagina que muitas pessoas saibam o que é nesse contexto, que é como o Brasil foi para Portugal até a nossa independência. O que eu não sabia, e que eu vou falar agora, é que a Nova Zelândia é considerada um dos últimos pedaços de terra a serem povoados por seres humanos. Os primeiros povos que chegam lá são os polinésios, por volta do século XIII, estabelecendo uma sociedade complexa e rica em cultura. E esses são os ancestrais que vão ser diretamente ligados aos Maori, né? Que aí a gente vai considerar agora a comunidade indígena àquela terra, originária àquela terra. Ainda que eles não sejam, ainda que eles tenham chegado ali no século XIII. Mas não tinha ninguém lá. Mas não tinha ninguém, então eles vão estabelecer a sociedade deles lá. A cultura Maori tem como um dos principais pilares a ideia de comunidade. Como, por exemplo, a Whanau, que é basicamente um sistema em que a família, não só o núcleo principal, pai e mãe, mas como um todo, divide a responsabilidade e cuidado de todos os seus membros. Olá. Então, assim, a gente é responsável pelos nossos, em conjunto. Não importa que é ser meu primo de terceiro grau. Se acontecer alguma coisa com ele, ele também é minha responsabilidade. Eu também devo este cuidado, essa atenção a ele. Eu acho isso muito bonito. A existência, ela sempre vai ser guiada pelas conexões. Sejam elas de uns com os outros, com os antepassados e até com a própria terra. E no meio disso, a espiritualidade, ela não vai ficar longe da vivência diária, né? Como eu tô falando. Muito pelo contrário, ela acaba virando parte dela. Como, por exemplo, o conceito de tapu, que é algo sagrado ou restrito. E mana, que é tipo uma autoridade espiritual ou poder, que vão ditar a forma como as pessoas enxergam o mundo à sua volta. Da forma mais simples possível da gente falar sobre colonização, e eu vou estar aqui deixando um monte de coisa de fora, os ingleses e os maoris, historicamente, tiveram uma relação marcada por conflitos, violência e repressão cultural. Muito pela parte dos ingleses para com os maoris. Imagina. Mas para contextualizar esse caso, um dos acontecimentos mais impactantes, que senão não vou entrar em toda a história, mas teve muita guerra, muita luta, muita resistência. No começo não era resistência, depois estudem sobre, é muito interessante, mas não dá pra falar sobre tudo. Mas o que dá pra falar, que eu acho que é muito importante nesse caso, vai ser o ato de supressão do Turunga, que acontece em 1907. Lembrando que a Nova Zelândia só vai se tornar independente em 47, em 1907 eles ainda são colônia ou território do Reino Unido. Então esse ato de supressão passa em 1907, que é uma lei que vai ser imposta pelo governo britânico, que restringia a prática da espiritualidade maori e criminalizava seus líderes religiosos e curandeiros, conhecidos como os Turunga. Então você tem esse povo
muito rico, com uma cultura muito rica na espiritualidade, na coletividade, no sagrado, nas conexões, né? Sejam elas com as pessoas que estão diretamente na minha frente ou as pessoas que já se foram. E você tem esse sistema opressor que tá tentando, de novo, fazer com que aquele país que eles invadiram agora se comporte ou age da forma como eles consideram a correta. E para fazer isso, você criminaliza uma religião. Você criminaliza as práticas culturais que são diferentes da sua. E o Brasil fez isso e faz isso até hoje. O que acontece? A Inglaterra fez isso também na Irlanda, né? Fez. Com a religião pagã. A Inglaterra, gente, a Inglaterra, assim, de novo, tudo de ruim que existe no mundo hoje, no mundo moderno, tem um dedinho, um traço direto com a Inglaterra. De alguma forma. De alguma forma. Não adianta fugir, você vai voltar pros ingleses. Eles vão tem alguma merda que eles fizeram ali que desencadeou toda a bagunça. Mas então vamos lá. O que acontece aqui no Brasil, que também é muito similar, que esse vai ser o paralelo que eu vou traçar nesse momento. A gente teve não a criminalização formal das religiões de matriz africana, mas existe uma criminalização cultural contra essas religiões. Ai, gente, eu aprontei bastante nesse episódio, né? Esqueci tudo, mas vamos lá. Errata muito necessária. Obviamente, religiões que não fossem as católicas já foram crimes no Brasil. Assim, efetivamente criminalizadas, assim como a gente tá falando da Nova Zelândia. Antes do nosso Código Penal atual, né, que é o de 1940, a gente teve um Código Penal de 1890, que foi feito logo após a abolição da escravidão, né, em 88. E nesse código havia, sim, a criminalização de práticas religiosas que não fossem as católicas cristãs, como a gente pode ver aqui, né. E a intolerância religiosa, ela só vai se tornar efetivamente crime em 97. Então, assim, são muitos anos de preconceito que até hoje eu acho que a gente não tá se redimindo o suficiente, né. Mas bora continuar o caso. Hoje em dia, ou pelo menos até quando eu estava direito, até 2018, no Museu do Crime do Rio de Janeiro, você tem artefatos relacionados a religiões de matriz africana, que não estão conectados a nenhum crime. Só por serem. Nossa. E o meu professor de Direitos Humanos, ele tava tentando fazer ele era uma das pessoas que tava lutando pra tirar isso de lá. Que absurdo. Porque não fazia sentido. Que horror. E quantas pessoas já não foram presas, julgadas, ainda que inocentes, só por fazerem parte de uma cultura ou de uma religião. E o que essa criminalização faz na prática, né? Ela gera consequências profundas e, em muitos aspectos, irreversíveis. Porque quando você criminaliza uma crença espiritual, o Estado não faz com que as pessoas deixem de acreditar. Chega assim, governo britânico, tua religião é do demônio, é horrível, não sei o que, é um crime praticar. Aí você fala assim, nossa, muito obrigada, viu, dona Inglaterra? Graças a Deus você veio aqui, me salvou agora parei de acreditar, acabou. Não, porque é uma crença, é algo que é da cultura. Você não dá pra você apagar a cultura, a não ser que você comita um genocídio. A única coisa que você faz é que você força as pessoas a praticarem essas crenças escondidas. E esse processo, a longo prazo, ele vai contribuir para a fragmentação dos conhecimentos tradicionais, para a perda de referências confiáveis e o surgimento de múltiplas interpretações e práticas que, como a gente vai ver nesse caso, podem se tornar perigosas. Esse ato não existe mais, ele foi levantado, não tem mais o ato de supressão Oturrunga. Mas ele durou por tanto tempo que ele fez com que a ligação direta, né, com a prática da religião, por ela ter que ir para debaixo dos panos, né, por ser crime, vai tendo muita interferência, a gente vai virando um telefone sem fio. E muitas vezes as religiões, a gente consegue ver isso muito claro também na Irlanda, né? Essa região pagã celta, com o Halloween, por exemplo, né? Que era um festival para eles e eles tiveram que adaptar, né? Para esconder o festival deles no meio das práticas que eram aceitas pelos ingleses. E daí virou o que a gente conhece hoje em dia como Halloween. Você tem que abrir mão da sua cultura, da sua tradição certinha e diluir ela, de alguma forma, sabe? Para ser mais palpável, para ser mais aceitável para, no caso dos ingleses aí, né? E você perde muito nisso, né? Muito conhecimento. Então vamos voltar ao caso. Ainda que a Janet estivesse apresentando esses comportamentos estranhos
e que ela não fosse mais a mesma, não parecesse mais a mesma, ela dizia coisas desconectas, ela reagia e interagia com entidades que ninguém mais conseguia ver. Ainda assim, a família estava se agarrando à esperança de que tudo se resolveria com o tempo, de que era passageiro. O que ela precisava era estar cercada pela família e por amigos, por pessoas que amavam muito ela. Inclusive, isso que vai levar ela na noite na casa do avô, onde a mãe dela, Olivia, vai estar presente naquela ocasião, e que no seu depoimento no tribunal, ela vai relatar que a Janet não conseguia descansar naquela noite. Nossa. Qualquer barulho estava assustando ela e desencadeava as crises de grito e pânico. E a falta de sono contribui muito também. Piora, escala muito tudo. Escalona, né? Mas tem algo que o documentário deixa muito claro, que eu acho que é, de novo, muito importante falar sobre esse caso, é que o quanto aquela família se amava e se sentia responsável um pelos outros. Ainda que eles vão tomar decisões que, vistas de fora, vão parecer muito difíceis de compreender, eles se amavam, assim, não vou falar com 100% certeza, mas eu acredito realmente que nesse caso nunca houve a intenção de machucar. O sadismo. Eu acho também tem uma coisa de, tipo, quando você tá num grupo, numa família, não precisa nem ser família, às vezes, num grupo muito fechado e tal, você é influenciado pelo que tá acontecendo ali no grupo. Fica aquela mentalidade de grupo, sabe? E daí todo mundo começa uma decisão errada atrás de outra decisão errada, atrás de outra decisão errada, e ninguém consegue perceber porque tá todo mundo tão fechado. Sabe? Não tem ninguém de fora olhando. Também eles sendo um pouco uma comunidade mais marginalizada, né? Mais excluída. Isso ajuda também a não ter a influência externa olhando para aquilo e falando de fora da família deles, falando tipo, gente, calma, vamos relaxar, vamos sair dessa... Vamos 2 pessoas sair aqui no canto, dá 2 dias, daí a gente volta. O que acontece muito, que não é deixado claro nesse caso, mas eu acho que existe sim, eu acho que a gente pode falar que existe, é desconfiança das autoridades colocadas. Com certeza. Em poder. Porque esse povo te oprimiu a vida inteira, agora falar assim, não, ó, paramos, ó, volta aqui, a gente é amigo, bora beber, bora curtir, mas todo mundo que tá em poder é branco. E a gente vai te culpar por vários crimes que vocês não fizeram. Então, mas confia na gente. É muito humano. Muito. Essa coisa de você ser influenciado pelo grupo. Numa situação, assim, muito menor, claro. Mas assim, você vai na balada, sai no barzinho com seus amigos. No grupo ali de amigos. Aí tá todo mundo, ai, vamos pra balada. Se você tivesse tirado 1 hora ali pra você, voltado pra casa, sabe? Em um outro momento, você não iria pra balada de jeito nenhum, sabe? Você não queria nem arrastado ir pra balada. Mas ali tava todo mundo, ai, vamos pra balada. Você acaba caindo na cilada de ir pra balada, entendeu? Você vai ali, ai, vai ser tão divertido, daí você acaba gastando, sei lá, um monte na balada, que você nem queria ir. No dia seguinte, você sai da situação, que você tem um distanciamento da situação, você fala, putz, por que eu fui pra balada? Não queria ir, sabe? Mas na hora, na influência de todo mundo, você sente aquela, ai, vai ser bom. Tá todo mundo falando que vai ser bom, então vai ser bom. É claro que aqui a gente vai apresentar um caso muito extremo disso. Exato. Mas o que a Bibi falou é uma coisa que a gente pode ver no dia a dia em milhares de situações. De qualquer forma, é essa noite na casa do avô que vai levar a Gladys a finalmente buscar ajuda. Mas não vai ser através de um especialista psiquiatra ou levar a Janet a um tratamento, mas sim através de um Tohunga, que vai ser esse líder espiritual Maori. E que, por coincidência, vai ter um Tohunga logo na família, que é um tio chamado Jimmy Rahi. E esse tio, né, o Jimmy Rahi, quando ele examina e vê a Janet, a conclusão dele assim, é cirúrgica. A Janet tinha um Maktu juntado a ela. Bem, agora vai entrar numa área que é muito delicada, que a gente vai falar de um conceito de uma religião marginalizada, criminalizada, que foi muito... Eu não quero falar diluído, não, mas ele foi... Sabe quando a coisa vai passando? É tipo uma... Distorcido, exatamente. Que foi muito distorcido e que, nesse caso, foi levado a um extremo, de novo, muito distante do que ele é normalmente, ou que ele deveria ser. Em termos gerais, o Maktu, ele é uma força espiritual negativa. Em inglês, tem várias fontes que vão associar ele ao demônio, que seria um demônio, ou... Por isso tanto que a gente vai falar que é a possessão da Janet, né?
Mas eu acho que em português seria mais próximo a um encosto. Mas ainda assim não chega a ser isso. Então vamos pensar, o Maktu é essa energia espiritual negativa. E que nas crenças tradicionais Maori, o Maktu ele não é apenas um espírito maligno, um demônio ou uma entidade sobrenatural. Ele está ligado profundamente à ideia do desequilíbrio, da corrupção ou a perturbação espiritual. Ele pode ser provocado de forma intencional, mas também ele vai poder surgir como uma consequência de ações consideradas como de ruptura da harmonia espiritual. Exemplo, de respeito a objetos, locais ou símbolos sagrados. No caso da Janet, acreditava-se que o Maktu havia surgido por causa de um leão de pedra. Mas não era qualquer leão de pedra. Antes da Janet adoecer, membros da sua família, que eu não sei quais, não deixa claro, haviam furtado um leão de pedra que fazia parte da fachada do hotel Greytown. Um dos motivos para o ato era que o leão é um dos símbolos da família. De acordo com o Jimmy Harry, foi justamente esse furto que vai desencadear o Maktu. Porque, segundo ele, aquele leão não era apenas um objeto decorativo, mas sim um espírito ancestral. E esse espírito havia sido separado da sua outra metade, o segundo leão que estava ainda na fachada do hotel. E essa separação teria causado um profundo desequilíbrio espiritual, e foi desse desequilíbrio que se manifesta o Maktu, que por sua vez se apega na Janet. Mas por que a Janet, né? Ela não tem nada a ver com esse leão, não foi ela que roubou, ela não estava envolvida nesse furto de forma alguma. Mas, ainda assim, dentro da crença, o Maktu ele vai atingir sempre o membro mais vulnerável do clã. E a Janet, ela era vista dessa forma, porque ela havia nascido frágil fisicamente. Ela sofreu com asma enquanto ela era uma criança e mais recentemente ela estava passando por um período muito difícil na vida dela, pessoal. Então, na visão da família, isso faz todo sentido, porque esses fatores vão deixá-la espiritualmente exposta. Aparentemente, a família dela roubou esse leão de pedra, que é um espírito ancestral, e o Maktu, como forma de trazer esse equilíbrio de volta, né, de punir pelo desequilíbrio, ele vai se acoplar a Janet, que é o membro mais fraco do clã. Então a família, a partir dessa teoria, convencidos de que eles finalmente estavam entendendo a origem do comportamento da Janet, a família inteira, se mobiliza para ir curá-la. Então eles largam tudo, trabalho, tudo, e organizam uma caravana com 9 carros, percorrendo cerca de 200 quilômetros até o Hotel Greytown, que fica na região de Wairarapa. E pela minha pesquisa, hoje essa viagem levaria em torno de 3 horas. Nossa. Um sentido só. 6 horas, então. 6 horas total, pelo menos. 9 carros em fileira. 9 carros em fileira. Não, é tipo isso, são 9 carros em Você fileira. sabe que o pessoal na rodovia odiou essa excursão. O povo da rodovia dizer assim, puto. Imagine isso na Marginal. Nossa senhora. Mas esse que vira o plano, porque é assim, então se esse Maktu, que é essa interpretação desse espírito, é o que tá fazendo a Janet agir estranha e tá trazendo essas perturbações mentais pra ela, é o leão e tá com saudade da sua metade, devolve o leão que resolveu. Vamos trazer metade. Exato. Vamos trazer o equilíbrio de novo. Devolve o leão e tá certo. E ela vai estar curada. E os relatos apontam que a Janet, nessa viagem, ela estava sentada no banco de trás de um dos carros, ao lado da avó paterna, que inclusive é a avó que teria inspirado o nome dela, também chamada Janet. E em determinado momento da viagem, a Janet sofreu um outro surto. E nessa vez ela fica extremamente agitada e logo em seguida agressiva. Ela então teria se voltado contra a avó, atacando-a enquanto gritava que a mataria assim que o carro parasse. Para nós, olhando essa situação de fora, apenas esse episódio já é motivo suficiente para interromper a viagem, separar as duas e buscar um outro tipo de ajuda, né? Mas para a família, aquilo apenas vai reforçar a crença que o Maktu estava agindo. Quando eles finalmente chegam ao hotel, a família devolve o leão de pedra, coloca-o de volta no seu lugar do lado do outro leão e a ordem está restaurada. Fizeram. Aqui eu acho muito importante a gente falar desde já que o tal leão de pedra, como a gente pode imaginar, ele não era um espírito ancestral, muito menos uma relíquia antiga. Ele fazia parte de um par de ornamentos de concreto, relativamente novos, comprados pelo dono do hotel, que inclusive teria espalhado iogurte ou alguma coisa, tipo, fala que é o tipo de iogurte, alguma coisa na estátua para envelhecer artificialmente, fazer parecer mais antiga. Pra oxidar, assim. É.
Pra oxidar, exatamente. Mas, por um breve momento, pareceu que a devolução do leão tinha funcionado. Porque a Janet, de repente, ela vai estar mais calma. E vão existir sinais, ainda que pequenos, porém significativos, de melhora. E depois de tudo, assim, essa família que já tá todo mundo sem dormir há dias. Tá todo mundo em volta desse estresse de vamos curar. Então, assim, eles estão se autoalimentando, né? A bola é aquela coisa da bola de neve, né? Ela vai aumentando, aumentando. Então todo mundo fica muito aliviado. E assim, chegou o fim, devolvemos, a Janet se acalmou, a viagem de volta é tranquila. E aí tá todo mundo comemorando. Quando, um tempinho depois, no mesmo dia, o Jimmy Rahi, ele faz uma declaração que vai mudar totalmente a situação inteira dessa história. E eu acho que isso, pra mim, olhando de fora, eu acho que existem muitas pessoas culpadas, mas eu acho que um dos mais culpados e que não foi levado a júri é o Jimmy Rahi. Porque apesar dele não estar presente durante os fatos, ele que vai fazer essa declaração que é a seguinte. Segundo ele, devolver o leão havia resolvido apenas parte do problema. Em suas palavras, ele teria removido 2 garras do Mactu, mas o Mactu tinha 3. A terceira garra, que não tinha nada a ver com o leão, segundo o Jimmy Rahi, ela estaria ligada à vida pessoal da Janet, mais especificamente o sofrimento emocional envolvendo esse relacionamento com o Shane. E de acordo com ele, aquela dor era algo que não estava resolvido. Mais do que isso, o Jimmy disse à família que até onde lhe cabia, ele já tinha feito... fiz minha parte. Eu só poderia curar essas 2 garras do leão, que é devolvendo ele. A terceira com vocês. Só vocês podem curar isso. Então ele simplesmente vai embora. Ele faz, assim, advogado, assim, total. Ele faz, olha, eu disse que tinha a garra do leão, devolveu, mas, ó, são só 2, tá? Tem uma terceira aí. Eu fiz minha parte. O que dava pra fazer, eu fiz. O que dava pra fazer, eu fiz. Exatamente. Ó, o resto é com vocês, viu? Se não deu certo, é porque essa terceira garra aí ainda tá nelas e vocês que não estão cuidando. Então, assim, pra mim, ele é, tipo, o mais responsável. Uma responsabilidade. Total. Ao tentar se esquivar da responsabilidade, pra mim, ele meio que crava o fim da Janet ali. E, pra piorar a situação, o Jimmy, ele vai sofrer um problema médico que vai deixar internado, assim, logo em seguida, e a família não vai conseguir mais contactar ele também. Não que ele fosse ser de muita ajuda, né, pelo que a gente tá vendo, mas piora. Por que eu acho o Jimmy tão responsável, né? Porque a família enxergava ele como uma figura de autoridade espiritual. E essa ideia da terceira garra, ela acaba criando um vácuo, né? Perigoso nessa história inteira. Porque se o problema ainda não tá totalmente resolvido, algo ainda precisa ser feito. E foi justamente esse momento, eu acho que mais que qualquer outra coisa, que colocou em movimento a próxima fase dessa história. Uma sequência de decisões tomadas em meio ao medo, e ao desespero e à urgência, que acabariam levando a cena descrita do começo deste episódio. E eu não tô dizendo que existe uma intenção deliberada do Jimmy Rahi em machucar a Janet, ou querer que ela morra, ou não se importar se ela vai se machucar. Mas a intenção não é a única coisa que importa, né? Porque ao deixar a situação naquele estado, depois de enquadrá-la assim, nos termos tão absolutos e espirituais, ele também deixa pra trás uma família desesperada, assustada e ainda procurando uma solução, uma família que confia nele. E foi assim que tudo começou. A família assumiu para si a responsabilidade de livrar a Janet do Mactu, só que com um grande problema que ninguém ali jamais havia presenciado, muito menos conduzido um ritual de purificação espiritual. Putz. Então você não tem ninguém ali que é um expert. Uma das tias, que era a mais próxima de tudo isso, que eu não sei se é a Gladys, mas é uma das... Eu sei que a Gladys é uma figura central, porque ela é também uma figura central na família. Mas não sei se foi ela que fez isso, mas ela tinha visto a mãe dela, quando ela era criança, fazendo um ritual de purificação na casa. Então ela viu quando criança um ritual. Que nem tinha a ver com pessoa, com Mactu, nem nada. Mas com a casa, um ritual. Então ela se tornou, assim, a referência naquele momento. Eu não sou nenhuma expert, mas transferir ritual de purificação de casa pra uma pessoa e ainda contar na memória de uma criança de, sei lá, 10 anos. Que agora tem 50 mais, 40 mais, pelo menos. Mas, de novo, eles estavam sem dormir, né? Nesse estresse, todo mundo dentro dessa situação fechada ali, de um retroalimentando o outro. E o Jimmy lá só coloca fogo e sai. Vazou, minha filha. O Jimmy deu um vazar. E no início dessa purificação espiritual, foi
Ela foi muito inofensiva. Começou simplesmente com a família se reunindo ao redor da Janet, a Janet colocada no círculo, permanecendo deitada numa cama no meio da sala de estar, que eu acho que é da casa do John, enquanto a família reza, canta e bate o pé ritmicamente no chão. Esse ritual, que eventualmente vai virar um exorcismo, ele começa de uma forma muito inocente, mas é aquela coisa, a Janet não vai melhorando. Eles vão ficando mais desesperados. E eles vão E tendo aí que que o escalonar. negócio começa a escalonar. Exatamente. No documentário, um vizinho chamado Viv Babington lembra que essa movimentação podia ser ouvida pelos demais vizinhos. Somente o som constante de cantos e das batidas do pé no chão. Ainda assim, ninguém chamou a polícia. Porque, de novo, a gente tá falando de uma comunidade marginalizada, que provavelmente foi muito reprimida e hoje E não confia na polícia. Na fase inicial, a Janet, ela tava cooperando com o ritual. Ela até tava consentindo a ele. A pessoa que não está no seu estado mental normal, ela não pode consentir, ainda que ela fale sim. Consentimento sob pressão não é consentimento também. Também é importante pensar que a Janet confiava muito na família dela e ela também acreditava que ela estava sendo possuída pelo Maktu. Porque é isso que está sendo falado pra ela. Então é uma coisa que, de novo, vai se retroalimentando, né? E a Janet, em nenhum momento, ela fica presa por corda ou corrente. Inclusive, tinham várias pausas, breaks, nesse ritual em que ela saía pra fumar com os primos na varanda. E daí volta pra casa pra continuar o ritual. Tirar um cigarrinho. Então, assim, foi uma coisa assim, tipo, a Janet, ela não é que eles estão prendendo, não é que ela não pode sair de casa, ela tá presa nesse quarto. Ela vem e vai, fuma um cigarro, volta. Então, assim, até o negócio ficar muito feio, as coisas não tão absurdas. Mais tarde, isso vai ser dito durante os depoimentos em tribunal, um dos parentes paternos da Janet afirma que sugeriu chamar outro Tohunga, né, pra ajudar no ritual, mas a família recusou a ideia. Porque eles confiam no Jimmy e o Jimmy falou, isso não é responsabilidade de Tohunga, isso é responsabilidade de vocês. Em determinado momento, a Janet foi levada, ou talvez conduzida, a gente não sabe, a entrar no chuveiro. A gente acredita que isso não tenha sido algo que foi forçado nela, porque a Janet gostava muito, muito, muito do chuveiro. Acalmava ela, tá? Embaixo da água corrente, porque é algo que acontece naturalmente com o nosso corpo. Mas também porque ela associava a avó dela, então associava uma lembrança boa. Só que, por razões que permanecem pouco claras, a Gladys, ela vai interpretar essa reação como algo que tá acalentando o Maktu. Que o Maktu tá sendo nutrido pela água morna. Então, ela gira o registro até que a água fique mais fria possível. Óbvio que a Janet vai reagir e querer sair da água, só que toda a reação negativa da Janet é o Maktu que tá não querendo sair do corpo dela. Aí você entra numa... Entrou aí nesse negócio, não tem como sair. Assim, tem, Porque né? Mas tudo que ela fizer vai ser um motivo, vai ser um Maktu. exatamente. Não é mais a Janet, é o Maktu. Tudo que vai contra ao que eles estão falando é o Maktu se revoltando. E, portanto, o banho gelado, ele tá funcionando. E pra salvar a Janet, eles têm que continuar. Então assim, funciona. Achamos que funciona. Finalmente o Maktu tá incomodado. Finalmente a gente achou que vai tirar esse Maktu dela. E a água, ela é usada em muitos rituais, inclusive cristãos, como algo purificador. Só que assim, todos os especialistas aí, especialistas de verdade, Tohungas, que são Tohungas estudados, Tohungas sérios, falaram que não existe dentro da religião essa ideia de você usar a água como algo que, da forma que ela é usada, entendeu? Assim, de uma forma de tiraram do cu. Ali no momento, né, um pessoal inexperiente, não sabia o que estava fazendo, não podia pedir ajuda, né, que o Jimmy já cortou ali. E acharam que resolve. O Maktu tá incomodado com a água gelada, mete água gelada no Maktu. Resolvido. Então a Janet, ela passou a ser mantida sob água congelante por horas. Nossa. Sendo efetivamente submetida a uma forma de afogamento forçado pela própria família. Até começar a vomitar muco. Convencidos que o Maktu estava presente naquele muco e que ela vomitar um muco, ela tá expelindo o Maktu, os familiares eles vão limpar com uma toalha esse vômito, mas vão deixar no banheiro da casa, que é o único banheiro da casa, para isolar o Maktu do restante das pessoas. Nossa.
Então, a partir desse momento, ninguém mais pode usar o banheiro. Nossa. Adultos e crianças passaram a urinar e defecar em fraldas, toalhas ou simplesmente nas próprias roupas. E é impossível, assim, não imaginar o cheiro daquela casa depois de 3 dias, que é o período que a gente acredita que tenha durado o ritual. Quantas pessoas eram? Em torno de 40. Oh! Indo e voltando. Então, assim, desculpa, você nunca vai me convencer de que as pessoas responsáveis por isso estavam fazendo isso por sadismo, ou que elas estavam conscientes fazendo isso pra matar, vou matar. Pra mim, isso é uma histeria em massa. Porque quem em sua consciência vai fazer cocô na própria calça, xixi, ficar com o cocô, xixi dos outros por dias, sem tomar banho, sem dormir, sem nada? Com o banheiro isolado e o estado da Janet piorando continuamente, né? Algo nada surpreendente quando a gente considera que ela não estava passando apenas por um episódio psicótico, mas também estava sendo submetida a abusos extremos. A Gladys se convence ainda mais de que a água é a única forma de expulsar o Mactu do corpo da Janet. Então a Janet ela era colocada deitada na sala enquanto os restos dos familiares vão tentando purificá-la, usando a água da pia e às vezes forçando a sua cabeça sobre a torneira, e outras vezes enchendo copos e tigelas para jogar água repetidamente em seu rosto, submetendo-a mais uma vez a um processo extremamente semelhante ao que a gente chama de waterboarding, que é esse afogamento que você não está submergido dentro de um corpo d'água, mas tem alguém jogando água nas suas vias respiratórias. Apesar da waterboarding ser tortura, eu realmente não acho que estava sendo usado como instrumento de tortura ali naquele momento, mas sim de purificação. Todo mundo o meu estado de mania, histérico, de psicose está sendo alimentado pelo seu, que alimenta o meu, e o negócio vai crescendo, porque tá todo mundo mais deprivado de sono, de comida, tá todo mundo no cheiro, o calor daquela casa opressor. Nossa, porque muita gente, né, mexendo, cantando. Muita gente mexendo, cantando, exatamente. Uma casa pequena, puta merda. Enquanto quase todas as superfícies elas estão encharcadas com água, excremento ou ambos. Todos dentro da casa estavam severamente privados de sono, emocionalmente esgotados e presos em um ciclo crescente de medo, paranoia e exaustão. Em determinado momento, alguns parentes passam a afirmar que conseguem ver o Mactu dentro do olho da Janet. E, eventualmente, também no olho de algumas crianças. Nossa, de criança? Em especial, uma adolescente de 14 anos, que o nome nunca foi divulgado e nem deve ser. Graças a Deus, essa adolescente, ela sobrevive, mas ela é severamente ferida. E traumatizada. A garota, por eles terem falado que estão vendo esse Mactu tanto nos olhos da Janet quanto da garota, ela também vai ser contida e submetida aos mesmos abusos, incluindo os repetidos episódios de afogamento forçado com água. Essa parte eu não consegui achar em outras fontes, a não ser num podcast, que eu respeito e conheço muito, mas como é um caso mais antigo, eu não quero afirmar que é totalmente verdade. Mas, supostamente, uma das práticas que os familiares fizeram, eles começaram a sugar o glóbulo, né, a bolha da Janet, para tentar sugar o Mactu de dentro. E o da menina, supostamente. Nossa. Globo ocular. Como consequência de ver, né, a família criou uma regra que ninguém poderia olhar diretamente nos olhos da Janet, por medo de também acabar possuído. Putz. Segundo os relatos, houve inclusive um momento em que a Janet e a adolescente conseguiram se soltar ao mesmo tempo, algo que a família vai interpretar como o Mactu dobrando a sua força, e, portanto, elas vão precisar redobrar os esforços. Então aí aumenta ainda mais a tortura. E você não olhar no olho da pessoa, você tira um pouco da empatia também, né? Que você tá sentindo. Você para de ver ela como humano, né? É o Mactu. Exato. De acordo com a detetive sargenta Tusha Penny e o promotor responsável pelo caso, Grant Burston, alguns familiares afirmaram posteriormente que queriam interromper o ritual e levar a Janet ao hospital. Porém, disseram que se sentiam incapazes de intervir porque não eram os responsáveis nem os líderes da família. Posição essa que vai ser ocupada pelo John e pela Gladys. Além disso, existiu o medo de que questionar o processo fosse interpretado como um sinal de possessão, transformando-os nas próximas vítimas, né, do exorcismo, né, os próximos alvos do exorcismo. Esse
período repetitivo de novo, do waterboarding, do afogamento forçado, a mandíbula da Janet vai travar, que é uma resposta fisiológica compatível com o fato de que ela estava literalmente se afogando. Mas, novamente, a família vai interpretar aquilo como uma resistência do Maktu à expulsão. Convencidos de que precisavam reforçar ainda mais a água para dentro dela, eles abriram a sua mandíbula à força e continuaram despejando água em sua garganta. Foi nesse momento que a Janet morreu. No documentário, o promotor do Grant Burston vai explicar que o mecanismo do afogamento ele é essencialmente o mesmo, independente de acontecer dentro ou fora da água. O líquido ele entra nos seus pulmões, né, fazendo com que as membranas pulmonares produzam uma espuma que se espalha pelo sistema respiratório, colapsando parte dos alvéolos e comprometendo severamente a circulação do oxigênio pelo corpo. As cordas vocais podem entrar em espasmo, o coração passa a bater de forma irregular e o organismo começa a entrar em falência devido à falta de oxigênio. Mesmo depois da morte da Janet, o ritual não parou. O seu corpo ele é então colocado de lado, enquanto a família continua o exorcismo, agora concentrando quase toda a sua atenção na adolescente de 14 anos, em especial nos seus olhos. Eu não sei se eles acreditavam que ela iria ressuscitar, mas eu sei que, assim, a morte, ela, nesse momento, ela não é nem interpretada como tal, entendeu? Ela é mais interpretada como uma libertação do Maktu. Por volta da hora do almoço, um homem conhecido como Paquiha Dave, que significa basicamente homem branco Dave, que é uma figura espiritual branca em que a família confiava, ele vai chegar ao apartamento e ele vai dizer ter recebido uma mensagem espiritual, supostamente da matriarca falecida, da avó, que a avó espiritualmente chegou para ele, pro Paquiha Dave, dizendo que o Maktu finalmente tinha ido embora. Só que, de novo, a revelação ela vai vir tarde demais para salvar a vida da Janet, mas salva a vida da adolescente. Porque o Paquiha Dave abençoa a família, incluindo o corpo da Janet, e insiste que levem a menina para o hospital. E dessa vez eles levam. Então, após o ocorrido, vários membros da família foram acusados de homicídio culposo ou o manslaughter, enquanto outros responderam por acusação de crueldade contra uma criança. Os investigadores confirmaram que nenhum dos acusados estava sob efeito de drogas durante todo o episódio. Quando o caso foi a julgamento na Suprema Corte de Wellington, houve um esforço claro para abordar a questão com sensibilidade em relação à cultura e à espiritualidade maori. No entanto, as circunstâncias da morte da Janet e a tortura infligida a uma menina de 14 anos, elas são simplesmente horríveis demais para serem completamente ignoradas. E o que eles estavam fazendo, de algum jeito, não fazia parte da cultura, né? Eles estavam inventando ali, né? Durante esse julgamento, especialistas em cultura maori e líderes religiosos que testemunharam durante o processo fizeram questão de enfatizar que as ações da família derivavam de uma profunda incompreensão e distorção das crenças maori. Embora conceitos como Maktu e rituais de limpeza realmente existam dentro da tradição maori, mais uma vez, nenhuma testemunha jamais havia ouvido falar de despejar a água à força em grandes quantidades dentro da boca de alguém ou diretamente sobre seu rosto como um método legítimo para remover uma maldição, um Maktu, um espírito negativo. 5 membros da família da Janet vão ser levados a tribunal, incluindo o John e a Gladys, e eles vão ser condenados ao manslaughter, que seria não o homicídio com a intenção de matar. E eles vão receber, nenhum deles vai preso, eles vão receber apenas penas de serviço comunitário. O John e a Gladys, né, são os que recebem mais pena, que são 6 meses de community detention, com toque de recolher diário, e 300 horas de trabalho comunitário, 12 meses de supervisão. O que é community detention? É tipo a prisão domiciliar, assim. Tá. Eles vão estar em prisão domiciliar ou ter a liberdade deles restringida, né? Eles podem sair da casa e ir para outros lugares, mas sempre monitorados com monitoramento eletrônico por 6 meses. Muita gente ficou muito revoltado com essa pena considerada muito branda, né? Para o que aconteceu. Só que aqui, que vai entrar para mim, não a parte da cultura maori. Porque, de novo, como foi repetido várias vezes, o que foi feito não é um ritual maori. É uma falta de interpretação
Mas, pra mim, e agora a gente vai entrar de novo no eu falando fonte, me veio num sonho. O que faz essa pena ser justa, ao meu ver, eu não acho que ninguém ali estava podendo ser culpável. Eu acho que as pessoas ali estavam dentro de um surto em que a realidade já não fazia mais parte deles. E isso faz com que, pelo menos no direito penal brasileiro, que foi o no qual eu me formei, essas pessoas não sejam culpáveis. Apesar de elas terem cometido um fato que ele é ilícito e típico, né, que são duas das condições para um crime existir no Brasil, eu não acho que a gente pode chamar essas pessoas de totalmente culpáveis, porque eu acho que elas também estavam numa onda de histeria naquele momento. Ninguém em sã consciência vai ficar 3 dias numa casa com 40 pessoas. Pessoas que nunca tiveram comportamentos agressivos torturarem, chupar o olho de uma... Sabe, isso não são ações de pessoas que meticulosamente planejaram. Eu acho que não tem que só passar batido, tem que ir a julgamento, e foi, e tem que existir uma pena, mas eu acho que é uma questão muito mais psiquiátrica do que criminal. Eu acho que eles foram obrigados a ter aulas da cultura. Foram também. Quero fazer esse episódio da culpabilidade pra gente entender o que são penas apropriadas. Também posso fazer um episódio mais curto falando sobre a sociologia do crime. Pra quando a gente tá conversando sobre isso, a gente tem um parâmetro, né? Porque senão parece só assim, ai, não aconteceu nada com eles. Mas eu acho que aconteceu. Eles causaram a morte de um ente querido deles de uma forma muito violenta. Sim. Muito cruel. Eu acho que não tem punição pior do que isso. Do que você não ter essa intenção e saber que você fez algo assim. É. Esse foi o caso do exorcismo, o assassinato da Janet Moses. Pesado. Muito pesado, aquela coisa. A gente fala, espero que vocês tenham gostado, mas sim. Espero que essa discussão leve a algum lugar, assim, de a gente conversar mesmo sobre o que é a culpabilidade, sobre a marginalização e aquela coisa. Quando eu falo que esses fatos podiam ter sido evitados, tem muito a ver com toda essa questão sociocultural, estrutural de novo, da marginalização da cultura. Então, assim, é um negócio que vai se juntando, é uma bola de neve, ninguém chama a polícia, porque ninguém confia na polícia. É complicado. Acaba virando comunidades muito insulares, porque elas não confiam nas instituições. Então, é um negócio, assim, que socialmente é algo que a gente pode prevenir para que não aconteça no futuro. É isso. Por favor, deixem um like, um comentário. Segue a gente no Instagram. Se inscrevam no canal. Fiquem bem, Beijo. vamos todo mundo Respirar fundo. dar uma respirada. Respirar, digerir e vai assistir uma coisa leve. Vai abraçar seu pet e é isso.